Saudade de novo. O que é isso? Olha todos esses pontos vermelhos. Você tá infeliz e enjoada? Eu te dou asco? Isso é o que as pessoas dizem quando querem terminar. Entendi. Tá bom? Ah, obrigado. Acabou? Valeu. Então, como eu falei, tô começando, então eu não tenho muito. Na verdade, só acho que eu tenho um personagem famoso só. Eu recentemente estreou a segunda temporada do Skylanders na Netflix. Eu faço um dos vilões, eu faço o Broccoli. E eu também faço uma participação em um outro desenho da Netflix também chamado Baterias Nights e Gumbals, que eu faço o Burpura. E fora isso eu fiz alguns realities, como Sou Cosmo, faço namorado de um dos principais, do Adam, que é o Max. Fiz também um reality chamado Pit Slap de competição musical, agora me fugiu o nome do personagem na cabeça. Mas são esses meus trabalhos, eu estou começando ainda, mas né, é isso. Tem vários filmes que eu gosto e acabo trabalhando em sala de aula, como Matrix, que eu gosto muito, Kill Bill, mas existem vários, Amélie Poulain, que eu amo, adoro filme francês. Então, é muito, né? Séries também, as séries eu comecei a assistir recentemente e são viciantes. Eu gosto muito dessa linguagem. Eu gosto muito de assistir filme, embora nesses últimos anos de faculdade eu não tenha conseguido assistir com a frequência que eu gostaria. Eu gosto muito de assistir filmes, eu gosto desde criança e fui criando um gosto assim de acordo com o que eu fui crescendo. Desde criança, daquelas que repetiam o mesmo filme 15 vezes até entender cada fala, cada diálogo, cada cena. Fui desses. Tanto que o meu intuito, depois de terminar a faculdade, é cursar uma faculdade de cinema. Desde pequeno, sempre gostei de dublagem. Na verdade, na minha época, não existia legenda, só legenda em cinema. A televisão era só canal aberto e a gente assistia tudo dublado. Então, para mim, eu nem imaginava que aqueles atores estavam falando uma língua que não fosse o português. Eu amava assistir Piu Piu e Frajola. E adorava imitar o Piu Piu e Frajola. Então, quando eu descobri a dublagem na minha vida, sabe, eu pensei, é isso que eu quero. Eu não quero outra coisa para mim. Né? E também descobri a tradução para dublagem. Então, uma coisa ficou junto com a outra e é uma paixão. Eu estou nessa paixão há 22 anos e não largo de forma alguma. Eu acho que a cultura de filme dublado não é só porque, tudo bem, a nossa sociedade às vezes não está acostumada a ter a leitura como algo do nosso dia a dia, mas para ter um entendimento daquela obra, eu acho que quando você tem um filme dublado, você consegue apreciar melhor do que quando você tem legendado. Às vezes você perde muito da cena ou de algum momento porque você está lendo a legenda. Quando o filme é francês, eu gosto de escutar o francês porque é para treinar o francês. Mas eu sempre estou fazendo alguma coisa quando eu estou assistindo o filme. Sempre estou fazendo alguma coisa de casa, né? Que é o tempo que eu tenho livre para fazer. Então eu acabo colocando no dublado. Mas eu gosto também de ouvir na língua, para poder o inglês também, para treinar o inglês. Eu prefiro o filme legendado porque quando o diretor pensou no roteiro do programa, ele foi desenvolvido com uma linguagem para o idioma nativo dele, né? Então eu acho que quando acontece a dublagem, o filme não fica tão fidedigno à ideia inicial do trabalho. Isso torna um pouco... ele não vai de acordo com a ideia do produto. O legendado é muito bom porque você vê realmente como é a atuação do ator e como é o contexto da história. E também me ajuda bastante a treinar o inglês. E o dublado eu gosto pela comodidade e também porque a dublagem brasileira é muito boa, então eu aprecio bastante. Então, se a dublagem for boa, normalmente eu costumo ver dublado, mas também tem filmes que é um pouco mais complicado de ver dublado, como alguns filmes épicos, filmes em que os personagens são extremamente fictícios. Eu acho que a fidelidade do áudio original, ela fica um pouco comprometida quando ela é dublada. Mas também depende de vários outros fatores, como por exemplo, tem filmes dublados em que a fidelidade do que eles falam mais em filmes sérios, como o drama ou ficções
realistas, vamos dizer assim, que agrada bastante, em que eles não dispensam certas palavras, certos termos, e que fica uma coisa mais real, mais similar ao que acontece no dia a dia. Falas que pessoas usam e não frases muito teatrais ou lúdicas, por exemplo. Eu gosto bastante dos filmes dublados. Eu sou, podemos dizer assim, que um entusiasta da dublagem. Eu gosto bastante. Eu sei que não são todas as perfeitas, mas eu gosto bastante. E também assisto os filmes legendados, até mesmo para praticar o inglês ou alguma outra língua que eu esteja estudando no momento. Nós vivemos numa sociedade em que a maioria dos brasileiros é semi-analfabeta e uma boa parte analfabeta. Então nós precisamos da dublagem para poder ajudar essas pessoas necessitadas. Elas poderem também ter uma chance de assistir uma produção internacional, um filme, um desenho, uma novela, seja o que for. E nós também temos os idosos, temos as crianças, temos os deficientes visuais, eles também precisam, daí a audiodescrição para os deficientes visuais. Então eu não acho que seja uma questão de cultura, não. Eu acho que é uma questão de necessidade mesmo. Se não existisse a dublagem, essas pessoas não teriam acesso a essas produções que eu falei antes, né? Como é que você vai ter acesso a uma produção internacional se você não fala a língua? É impossível não ter a dublagem, porque além dos analfabetos, além dos idosos, das crianças e das pessoas que gostam de dublagem, mesmo não tendo esse problema de cultura, de deficiência de aprendizado, né, tem pessoas que gostam da dublagem. Então, não é uma questão da dublagem não existir. A dublagem precisa existir, sempre precisou, não é de agora. E eu acho que ela atinge um público muito maior até do que a legendagem. E não é a questão só do inglês. Muitas pessoas falam, mas eu falo inglês. E as outras línguas? Como é que fica o russo, o alemão, as línguas mais exóticas nesse caso, né? Então, apesar de ter a legenda, existe aquela dificuldade das outras pessoas. Então, a dublagem é essencial. É muito relativo, né? Tem espectador que adora ver a interpretação do ator, a voz original, mas tem gente que gosta de ver dublado. Igual, por exemplo, aquele ator que a gente sempre vê com aquela mesma voz. Quando você vê, tipo, sei lá, ou quando muda a voz, ou quando você vê legendado, às vezes você não consegue se acostumar, você acha até estranho, né? Então, eu acho que acho que não é uma opção assim do estúdio nem do telespectador. Eu acho que é muito do cliente, se ele vai decidir se o produto vai ser dublado ou não. Então, como profissional, eu acho que, e tanto como espectador, eu acho que minha visão é a mesma. Você consegue apreciar uma série, uma animação, um documentário ou um filme dublado melhor, porque você consegue se atentar mais à imagem, ao ator, à interpretação, a toda aquela cena como um todo quando você vê dublado. Quando você assiste um filme legendado, você acaba, às vezes, não sempre, mas perde um pouco daquela sua atenção para ler a legenda, para às vezes você entender o que está sendo escrito, até você ler a legenda e acompanhar a imagem, você já perde um pouco daquilo que está sendo passado e como é um filme, né, vai correndo a cena. Então, eu não conheço, eu conheço muito pouco a dublagem de outro país, mas pelo que eu já vi, eu acredito que a dublagem no Brasil é muito bem feita. Apesar da gente reconhecer muitas vozes, né, às vezes fica... Quando você costuma escutar muito o filme dublado, você reconhece aquela voz e fala, essa voz é aquele personagem. Então tem uma coisa assim, né, que às vezes cria um certo incômodo, mas eu acho a dublagem no Brasil muito bem feita. Eu acho que a dublagem no Brasil é feita na melhor forma possível. Os profissionais são muito dedicados e talentosos para isso. Eu acredito que eles fazem um bom trabalho quando o assunto é animações ou jogos, que têm se popularizado bastante. Eu acho ela muito boa, eu acho ela quase perfeita, o movimento da boca quase segue, né, da dublagem com o do original. Eu não acho nenhum defeito assim, entre uma dublagem brasileira com o original, então eu aprecio muito.
Então, a dublagem do Brasil, ela é muito agradável porque eles não só se baseiam na língua original, uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, se o filme veio do inglês, mas normalmente eles também se baseiam na dublagem que foi feita na Espanha antes. Porque o Brasil, se eu não me engano, não é o primeiro país que recebe uma dublagem quando ela é feita. Ela tem uma cadeia de países que vão recebendo os áudios para poder trabalhar a dublagem. E nisso eles tomam consideração do país original, dos países que foram passados antes para poder fazer o trabalho deles. Que é o caso de qualquer trabalho japonês, por exemplo. Eles não vêm do Japão direto para o Brasil, eles vêm para a Espanha, da Espanha vêm para o Brasil. Então, o trabalho deles é muito bom, mas é dependente do estúdio que eles estão. Por exemplo, a questão que eu citei de palavras usadas que não fazem muito sentido com a realidade, palavras muito forçadas, essas coisas, às vezes são obrigadas por causa de um estúdio ou obrigadas por causa da empresa que cedeu os áudios lá atrás. Então, fica difícil você culpar o dublador brasileiro, porque ele quer fazer o trabalho dele com total precisão ao que é dito originalmente, mas se depender da empresa ou da direção da dublagem, que acontece esse ruído entre questão de qualidade e precisão mesmo das palavras usadas e tal. Então, a dublagem feita pelos profissionais brasileiros, pelo que eu vi em algumas pesquisas ou alguns artigos passados, é considerada a segunda melhor dublagem, ficando atrás apenas da dublagem francesa. Eu acho muito legal a dublagem brasileira, principalmente em filmes, mas quando a gente passa para os materiais de jogos ou alguma coisa assim que os profissionais não têm um contato direto com o material, a dublagem acaba tendo algum déficit ou alguma queda. Mas em geral, a dublagem de filmes, séries ou algo do tipo, eu gosto bastante. Eu sei que tem muita coisa que é de qualidade bem ruim que a gente encontra aí. Mas isso é muito questão, eu acho que vejo assim, muito questão, às vezes, do cliente. Às vezes o cliente querendo baratear muito da dublagem, acaba a gente tendo uma qualidade baixa. E aí você acaba tendo os estúdios como, sem ser esse nicho que a gente tem, eixo São Paulo e Rio, de fora, que acabam pegando esses trabalhos e não tem aquela qualidade profissional que a gente tem aqui. Não dizendo que eles não são capacitados, mas você compara uma dublagem com a outra, você vê que aquela pessoa ainda não está preparada para fazer um trabalho tão grande quanto alguém que já está com anos aqui para fazer o mesmo trabalho. São qualidades, eu acho que diferentes. E eu acho que muito disso vem por causa do preço. Quando acaba pagando-se menos, você tem uma qualidade menor. E isso acaba prejudicando demais a dublagem e o produto final para quem é espectador. Como uma coisa leva a outra. Se existe a necessidade da dublagem, existe a necessidade do dublador, da profissão de dublador. Nós trabalhamos em equipe. A dublagem é um trabalho em equipe, que começa com o tradutor, depois vamos ter o diretor, o dublador, o técnico, o mixador, né, o marcador. É uma sequência muito grande. Até chegar para o cliente, a gente trabalha com uma equipe muito grande. Então, e cada um na sua função. Então, não é necessário simplesmente ter a profissão, né, do dublador para poder ter uma produção aí para todo mundo assistir. Então, essa é a diferença. Porque assim, não é só você fazer o curso e só fazer teatro, né? É algo que você vai com a vivência, né? Quando você vai dublando com bastante tempo, você percebe que você tem que acompanhar o texto, imagem, interpretação. Então, é algo assim, eu acho que assim, minha particularidade, que não é todo mundo que é ator é apto para fazer isso. Tem muitos atores bons de teatro que às vezes quando vão para dublagem acabam não se dando tão bem, porque são coisas diferentes, né? É diferente você estar num palco, é diferente você estar dentro de um estúdio. E dublagem é tudo muito rápido, então você às vezes tem que, né, pegar o ritmo, e nem todo mundo consegue pegar esse ritmo. Pela facilidade, isso é uma coisa comum no nosso país, né? E eu acho que as pessoas estão habituadas a isso e ela tem uma grande importância, sim. A dublagem ela vem para popularizar muito do conteúdo estrangeiro,
que eu acredito que sem esse tipo de atividade não seria tão popular esse tipo de cultura e tão necessária, que é tão necessária para a nossa sociedade. Tem muitos brasileiros que têm essa preguiça de assistir filme legendado. Então a dublagem traz uma opção muito boa, porque o cinema cresceu através da dublagem aqui no Brasil. Então, se não fosse pela dublagem, com certeza não teria o cinema brasileiro e etc. A dublagem, ela, além de, óbvio, traduzir o filme, ela dá acesso a pessoas que, por exemplo, não têm oportunidade de ver um filme legendado porque não tem a alfabetização necessária para poder assistir o filme legendado e acompanhar o filme lendo as legendas. E sem contar que a dublagem, além de dar esse acesso às pessoas que não têm a alfabetização, a dublagem mais a audiodescrição traz para a pessoa com uma deficiência visual um mundo diferente que ela não conhece. Eu acho que eu me tornei dublador porque eu gostava muito de animação japonesa. Então, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball... são pessoas que eu vi na minha infância e hoje eu trabalho com elas e convivo com elas. Então, isso é muito legal e isso foi muito gratificante para mim e isso me influenciou muito a procurar e querer fazer parte desse mundo também. Estamos num país que a questão de educação ela é um pouco complicada. Então, tem pessoas que assistem dublado porque gostam, pessoas que assistem legendado porque gostam, e tem pessoas que assistem dublado porque não conseguem ler rapidamente as legendas, ou simplesmente não conseguem dar atenção à imagem e ao texto ao mesmo tempo. Então a dublagem ela tem uma necessidade de fato para poder facilitar com pessoas que têm essas dificuldades. Não é só uma questão de gosto também. Então, por exemplo, se abdicasse toda a dublagem em algum momento, ia ser um problema, porque já que o nosso país tem um certo problema de analfabetização, é maior do que muitos outros países, no caso, então é complexo se você abandonar esse tipo de trabalho. Então a dublagem lá tem uma necessidade. Eu acho que a gente teria uma dificuldade, a gente não teria acesso. Porque são poucas as pessoas que conhecem a outra língua, né? O ensino da língua estrangeira no nosso país é deficiente. Então, como que você teria acesso às outras, os filmes? Acho que a dublagem no Brasil é boa porque justamente a gente tem esse déficit na educação da língua estrangeira. Talvez os filmes seriam um pouco menos populares e talvez as pessoas assistissem mais filmes legendados, mas eu acredito que o mais provável é que o filme não seria tão popular, não seria uma cultura explorada no país. A dublagem abriu essas portas para a gente conhecer a cultura de Hollywood e também de outras, como hoje da França, que é um cinema bastante maravilhoso e tem muita gente que conheceu o cinema da França através da dublagem também. Eu acho que cai na questão do acesso novamente, porque alguns teriam a informação, alguns teriam contato com o filme, outros não teriam e acabaria sendo uma coisa muito centralizada naqueles que tenham o nível de educação básico para poder ver um filme legendado ou algo do tipo. Olha, em relação a filmes, ia acontecer o que foi citado, né? Ia ter um descaso, um certo desinteresse, porque certas pessoas não vão querer se esforçar para algo que elas não têm facilidade com aquilo. Tem pessoas que normalmente iam desistir de ver filmes, não ia querer se importar em questão de enredo, enfim, o filme ia ser excluído. Por causa de uma questão de texto, ele poderia ser todo negado para uma pessoa, então você ia perder todo um trabalho audiovisual imenso por causa de apenas uma coisa, texto. Então, sem dublagem ia ficar muito complicado, porque por mais que às vezes isso não é um problema da empresa que está produzindo o filme, é o problema de uma outra pessoa, e essa outra pessoa é o cliente, e se esse cliente não assiste, não tem para quem vender esse filme, então não tem como viver sem a dublagem, de certa forma. Com certeza, eu acho que isso já é cultural, desde os princípios, principalmente em escola pública, o aluno ele não é incentivado à leitura e muitas vezes ele acha chato,
também ele não tem a prática para ler tão rápido quanto as legendas nos filmes, né? E nos produtos audiovisuais em geral. Então, eu acredito que sim, acho que ficaria ruim. Eu tive uma educação que foi bem simples, mas eu gosto de assistir filme dublado, filme legendado. Eu acho que é uma preferência da pessoa, não tem muito a ver com a educação, eu acho. Também porque a gente tem uma televisão, muitas pessoas habituaram a assistir os filmes pela televisão, né? Sessão da Tarde, Supercine, nessas emissoras que passavam esses filmes. Hoje a gente tem o canal pago que abriu um leque de possibilidades, né? Mas eu acho que existiu hoje uma certa acomodação de você assistir o dublado, e eu acho que existe uma preferência mesmo pelos dublados, entendeu? Vai muito da educação que o brasileiro tem, né? Que se não fosse um ensino básico que seja, um português, o básico, a pessoa não teria esse contato com a legenda. A pessoa interpretaria o filme só com a linguagem em inglês, o que dificultaria muito. É uma minoria de brasileiros que é contra, tem esse preconceito da dublagem. E eu não acho que isso pese tanto. Eu acho que a dublagem brasileira é excelente, ela atinge um público muito grande, e quem desvaloriza é porque não sabe o trabalho bonito que é feito e o trabalho bonito que as pessoas acham em relação à dublagem, aqueles que gostam da dublagem, né? Então eu tenho muito orgulho de ter a nossa dublagem aí sendo considerada uma das melhores do mundo.